Um, dois, três. O tempo foi passando naquela casa de recuperação. Eu comecei a fazer jejum de 12 horas. Lá nós tínhamos culto terça e sexta-feira de libertação. Campanha, as pessoas vinham de fora fazer campanha na casa de recuperação. E tinha uma irmã que ela fazia toda terça-feira, até as 2 da tarde, um culto de libertação. Amado, coisa que você não vê em igreja, você só vê em casa de recuperação. Porque até entendo, são lugares diferentes, embora seja o mesmo Deus operando, mas são ações diferentes. Hoje eu entendo isso, na época não. Na época eu não tinha maturidade e eu achava que Deus operava mais na casa de recuperação do que na igreja. Mas eu não conseguia entender uma diferença de um para o outro, porque eu não tinha um acompanhamento. Eu, na casa de recuperação, a irmã Nascer era muito usada por Deus. Mas nós não tínhamos ali o estudo, o entendimento, a liturgia de uma igreja, o funcionamento de uma casa de recuperação. A gente tinha o nosso dia a dia. A gente vê Deus falando ali diretamente com várias pessoas, profecia, revelação, isso era normal, mas nos cultos na igreja não era assim. Isso te começa a fazer você pensar que lá é melhor do que na igreja, e não é, irmã. São momentos, são locais. É a mesma coisa que a pessoa fala, o monte é maravilhoso, o monte é melhor que a igreja. Mas a Bíblia não diz para você não deixar de ir no monte, a Bíblia diz para você não deixar de congregar. Então existe uma diferença. Então eu preciso ter maturidade para entender que não é que o monte é melhor do que o culto na igreja. Não, são momentos e são lugares onde Deus se manifesta de forma diferente. Mas eu não posso ter um entendimento de achar que Deus se manifesta só no monte, porque eu estaria enganado. Deus se manifesta na igreja e fala. E na igreja, mas é lugar de Deus falar através da palavra. É a ministração da palavra que Deus fala, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a verdade que liberta. Não é a revelação que liberta. Porque olha só, eu tive muitas revelações de Deus na minha vida e para a minha vida quando eu ainda não estava liberto. Eu estava no processo de libertação, estamos ainda. Não foi completo. Mas Deus não deixou de revelar o seu segredo para mim. O que ele tinha comigo, como José. Deus revelou a José o sonho que ele ia governar, mas José não estava pronto. Precisou passar por um monte de processos, não foram processos que ele gostou de passar, mas eram necessários na vida dele, até ele chegar ao momento de prontidão, de estar pronto para poder assumir aquilo que Deus tinha para ele. Então não foi o copeiro mor que esqueceu dele, foi Deus que o colocou na geladeira, ou no micro-ondas, depende da sua visão. Então eu estava ali 6 meses, eu me preparei para batizar na Assembleia de Deus do Viradouro, saudoso pastor Enio Bandeira. Sabe, quando eu fui num culto pela primeira vez, um culto numa igreja evangélica, foi na Assembleia de Deus do Viradouro. E eu fui ouvir um testemunho de uma moça chamada missionária Beth, conhecida no mundo como Beth Mão de Seda. Ela fez parte da Falange Vermelha, antiga Falange Vermelha, teve até um seriado numa TV sobre ela, sobre isso, e a personagem fazia ela. Nós fomos lá ouvir, e eu sentei no grupo jovem, ali do Viradouro, e ouvi aquela pregação, ouvi o culto, fiquei maravilhado com o culto, nunca tinha ido numa igreja evangélica, e fui pela primeira vez. Nesse culto, primeiro culto que eu fui numa igreja evangélica, nesse culto, a minha esposa Flávia, que eu nem conhecia ainda, ela estava retornando para Jesus. Foi nesse culto, na mesma igreja, que ela voltou aos braços do Pai. Deus começou aí a traçar um caminho entre a gente. Logo depois veio o batismo no Tempo Central, aqui em Titioca, pastor Marinaldo. E nós fomos nos batizar. Eu, Manuel, Sérgio, Luciano, todos da casa de recuperação. E nesse batismo quem estava? Que eu fui saber depois? A Flávia, que é minha esposa, a pastora Flávia. E quando eu peguei uma das minhas fotos, eu olhei já depois casada, eu vi que ela estava lá, ela saiu na foto. Mas a gente não se conhecia. Mas Deus já traçava um caminho das nossas vidas. Quero lembrar você que eu sou 14 anos mais velho que a minha esposa. E não foi fácil o nosso casamento. Foi difícil.
Encontramos resistência da própria igreja e da própria liderança que a gente congregava, além de encontrar resistência na própria casa dela, na família dela. E eu não os culpo, né? Mas seguimos em frente e foi imenso. Batizado, tomando ceia, participando da escola dominical da igreja, podendo receber agora um novo ensinamento, não aquele que tinha na casa de recuperação. Estamos na casa de recuperação, participando de estudo bíblico, ouvindo as pessoas pregarem. A irmã Nasci viaja para o Maranhão. E eu passei uma das maiores provas na minha vida ali. E foi tremendo e maravilhoso. Um pouco antes da irmã Nasci viajar, ela recebeu uma família, um pastor, a sua esposa e os filhos. Chamava-se Antônio Barreto. Pastor Barreto, meu grande amigo, foi meu primeiro pastor. Ele chegou na casa de recuperação, ele tocava violão, cantava, os filhos tocavam violão, as filhas cantavam, a esposa cantava. Muito lindo. E eu ouvi a filha dele, a Cláudia Irene, hoje pastor da Cláudia Irene, né? Lidera aí o Ministério Realiza e das outras. Ela cantou uma canção que dizia: sempre que eu vejo a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram ao ver o seu rosto, sentir sua mão. E eu, quando ouvi essa música, eu comecei a chorar, comecei, sabe? E eu comecei a me relacionar com o pastor Barreto, trocar ideia com ele, conversar com ele. Sabe, foi tremendo. Foi muito bom. E aí, a irmã Nasci viajou. E ele estava lá. E aconteceu uma das piores coisas que poderia acontecer. Mas eu vou contar para você a partir de amanhã. Agora eu quero orar com você e dizer: olha, Deus está no controle de todas as coisas. Não se esqueça disso. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso sobre toda a terra. O Senhor é Deus, o Senhor é aquele que nos comprou com sangue, que nos chamou, que nos libertou, que derramou o sangue para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado. Eu oro por esse homem, essa mulher, esse jovem, essa família que está comigo agora, aqui, ó Deus, que precisa da ação do teu Espírito, do teu poder. Eu creio na manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, Deus te abençoe, fique na paz. Bom dia, vida para você.